Olá, alunos do Gênesis, sou o professor Rodrigo Rui. Estamos aqui para dar continuidade no nosso curso de Sociologia. Hoje, aula 3, falaremos do sociólogo positivista Émile Durkheim, que baseava sua teoria sociológica na análise dos fatos sociais. Para Durkheim, o objeto do estudo do sociólogo são os fatos sociais, que podem ser normais ou patológicos. Veja só, fato social normal, aquele que é recorrente na sociedade, e o patológico é aquele que não é recorrente. O que a função de um sociólogo é tornar fatos sociais bons para a coletividade se tornarem fatos sociais normais. Quando fatos sociais que são nocivos à vida coletiva, à solidariedade dentro de uma sociedade, se tornam normais, essa sociedade começa a entrar em estado de desequilíbrio, que ele vai chamar de estado de anomia. Tá? Os fatos sociais, para ele, se apresentam em 3 características. A característica de coerção, ou seja, um fato social, ele é coercitivo, ele pode se apresentar na forma de coerção, seja uma coerção espontânea do próprio grupo social, sem que a lei exista, ou até mesmo uma coerção legal, em que a lei se torna efetiva para punir aquele fato social. Ele é exterior ao indivíduo e ele é generalizado na sociedade. Dessa maneira, essas características demonstram que a consciência coletiva está acima da consciência individual. Ele acredita que as instituições forjadas numa sociedade, a cultura de uma sociedade, ela é forjada por uma consciência coletiva. Dessa maneira, o que determina as regras de uma sociedade é quando a consciência coletiva determina que aquele fato social se tornou algo nocivo e ele precisa ser combatido. E aí entra o trabalho do sociólogo prático. Então, na tirinha que nós vamos fazer a análise aqui, nós vamos ver uma das características desse fato social. A tirinha de Quino, abaixo, era um exercício, isso vai estar no próximo slide a tirinha. Ilustra a concepção de fato social segundo Durkheim. Para o autor, é característica do fato social. Então vamos para a tirinha analisar. Tá? Você percebe que tem um menininho aqui falando para todos os outros algo. Isso gera uma correria, uma histeria coletiva e vão cercar o menininho aqui. E ele faz uma pergunta: quem espalhou que eu não gosto de Beatles? Ou seja, a individualidade desse jovem que não gosta de Beatles, ela está sofrendo coerção pela consciência coletiva que acha um absurdo o indivíduo não gostar de Beatles. Então, voltando para o exercício, para o autor, a característica do fato social que está sendo apresentada na tirinha é ser geral e igual em todas as sociedades? Não. Ela vai variar de acordo com a consciência coletiva daquela sociedade. Tá? B. Dar liberdade ao indivíduo? Não. C. Ser particular de cada indivíduo, também já podemos eliminar. D. Exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Tudo bem? Então, passando. Durkheim também desenvolve a ideia de solidariedade. Dentro de uma sociedade existem 2 formas de solidariedade: a mecânica e a orgânica. A mecânica é uma solidariedade espontânea, ligada à empatia. Essa sim, o indivíduo se move em solidariedade àquele fato. Então, uma tragédia ou algum desastre que gere alguma solidariedade por parte do indivíduo que busque auxiliar aquele outro indivíduo da sociedade. Já a solidariedade orgânica, ela está ligada à interdependência entre os indivíduos numa sociedade. Dessa maneira, ele defende que quanto mais tecnológica, mais próxima de uma sociedade positiva, racional, industrializada, existe uma maior especialização do trabalho e uma maior interdependência entre os indivíduos. Ou seja, para ele, a sociedade capitalista industrial, na qual o europeu está vivendo, ela ampliou a solidariedade orgânica. Tá? Outra obra do Durkheim, ele desenvolve a ideia de suicídio. Ele vai ter uma obra grande chamada O Suicídio, do Émile Durkheim, em que ele desenvolve, ele faz uma análise em vários países sobre os motivos
de suicídio. Ele fala que existe o suicídio egoísta, que é o que o indivíduo se elimina por problemas individuais, por questões individuais. O suicídio altruísta, em que o indivíduo acredita que ele está gerando um bem maior com aquele suicídio. E o suicídio anômico, característico de sociedades que estão em desequilíbrio. Na obra ele vai começar a levantar dados e começar a mostrar onde existem tendências maiores a suicídio anômico, suicídio altruísta, suicídio egoísta, fazer comparação entre sociedades católicas ou sociedades protestantes dentro da Europa, para tentar chegar, né, à ideia de quando aumenta-se cada tipo de suicídio em determinadas sociedades. Passando para mim. Então vamos lá. Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica são conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim para explicar a coesão social em diferentes tipos de sociedades. De acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas prevalece a solidariedade orgânica, onde os indivíduos se percebem diferentes, embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode corromper os vínculos da solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de anomia. De acordo com os postulados de Durkheim, é correto dizer que o conceito de anomia indica a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados. Isso vai estar ligado ao conceito de solidariedade mecânica. B. Uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar como líderes. Ele não fala disso. Tá? C. A condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha as mesmas regras e normas e tem dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado, o justo do injusto. Ou seja, uma sociedade em que fatos sociais nocivos vão se tornando cada vez mais comuns. E a consciência coletiva passa a entender que aquilo é errado, mas aquilo não acaba, aquilo persiste. Vai se tornando cada vez mais comum, vai gerando nos indivíduos a ideia de não pertencimento àquela sociedade e um desequilíbrio. Então, é a C. Pode passar para mim, né? E o último exercício. Émile Durkheim é considerado um dos fundadores das ciências sociais e entre suas diversas obras se destacam as regras do método sociológico, o suicídio, da divisão do trabalho social. Sobre esse último, da divisão do trabalho social, estaremos falando de solidariedade orgânica. É correto afirmar que a divisão do trabalho possui um importante papel social. Muito além do aumento da produtividade econômica, a divisão garante a coesão social, ao possibilitar o surgimento de um tipo específico de solidariedade, a solidariedade mecânica. Então, essa questão, nós já vemos que a A já está correta. Tudo bem? Próxima aula, nós entraremos em Sociologia Marxista, a Escola Marxista de Sociologia. Até lá!